curso de modelagem de Data Warehouses, então a gente saiu do mundo de banco de dados e agora a gente está falando de Data Warehouses. Essa aula é do módulo 2 de Introdução a DW, onde a gente vai conversar sobre o que são Data Warehouses, né? O que diferencia um Data Warehouse de um banco de dados tradicional? Quais são as linguagens, quais são os conceitos que a gente precisa entender? Então, Data Warehouses são bancos de dados. Isso é uma coisa importante a gente entender. Porém, são bancos de dados que estão otimizados para consultas analíticas. Um Data Warehouse não tem como objetivo fazer um banco de um sistema, de um ERP, de um CRM, de um banco. Ele sim quer fazer consultas rápidas sobre muitos dados. Então a gente tem o Amazon Redshift, talvez o mais tradicional hoje na nuvem, Snowflake, Google, Microsoft, todas essas empresas possuem algum tipo de Data Warehouse. A pergunta é, isso é novo? Não. Data Warehouses existem desde os anos 90, início dos anos 90. Então, talvez a forma como eles são feitos hoje, ela tenha mudado um pouco, mas eles sempre existiram dentro do mundo empresarial, principalmente no mundo das grandes empresas. Em termos comparativos, o banco de dados transacional, ele está otimizado para alto volume de transações. Então, muitas pequenas transações, inserts, updates, deletes, acontecendo. Então, o novo cliente cadastrou no sistema, é uma nova transação. O cliente mudou o endereço, o cliente mudou o nome, mudou o e-mail, tudo isso são transações pequenas que estão acontecendo no banco de dados. E tudo isso tem que ser muito rápido. Então, imagina que a gente tem um sistema como de um e-commerce. Se você entra no e-commerce e demora muito tempo para você receber uma informação de que acabou um produto, ou de quanto custa, tudo isso são consultas ao banco de dados. Então, isso tem que ser muito rápido. Já um Data Warehouse, ele se preocupa com alto volume de dados, não de transações. Então, a gente não está preocupado em fazer um monte de pequenas consultas, mas uma grande consulta, por exemplo, para saber o total de vendas num dia, total de vendas num ano. E para isso, o Data Warehouse é otimizado. Um Data Warehouse também, na grande maioria deles, ele é denormalizado. Ele não tem aquele monte de tabelas se relacionando como a gente viu ali no banco transacional. Por quê? Porque isso deixa o sistema, as consultas mais lentas. Dificulta uma consulta no Data Warehouse. Outro ponto importante é que muitos Data Warehouses eles já são de um formato chamado colunar. Então, a forma como os dados são salvos dentro do arquivo, lá no computador, na parte física mesmo, em vez de ser salvado cada registro, cada linha, eles salvam por coluna. Isso é bom porque, por exemplo, na hora de fazer uma soma, uma contagem, é muito mais rápido. Você só precisa dos dados de uma coluna, e não dos dados de todas as colunas para fazer apenas uma consulta. Que tipo de pergunta vocês imaginam que o banco de dados transacional é otimizado para? Que tipo de consulta? Qual o saldo do usuário com CPF XYZ? Eu quero saber de um usuário com uma chave, né, que seria esse CPF, qual que é o saldo dele? Ou qual é o estoque disponível do produto A? Já um Data Warehouse, qual seria uma consulta que a gente faria? Quantos usuários possuem saldo maior que R$500? Então a gente quer fazer uma contagem de todos os usuários que tenha esse filtro, por exemplo. Isso aqui é um tipo de consulta bem diferente. Numa a gente quer saber de um usuário e na outra a gente quer saber muitos usuários. Em termos de aplicação, embora os dois sejam bancos de dados, comercialmente produtos diferentes. Então, em termos de banco de dados transacional, os mais comuns são SQL Server, MySQL, Oracle SQL e o PostgreSQL. Já no mundo da Data Warehouse, a gente vai ter o Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake. É possível fazer um Data Warehouse utilizando um banco de dados transacional padrão, utilizando um PostgreSQL, etc. É muito mais a questão do processo do que a própria tecnologia. Quais são as vantagens de Data Warehouse? Ele permite centralizar todos os dados de uma empresa de diferentes fontes. Então a gente tem um RP, CRM, sistema de representantes, a gente tem todos esses dados nos seus silos e a gente quer colocar isso todo no mesmo lugar, no mesmo Data Warehouse. E a gente tem uma única fonte de verdade nesse lugar. Então a gente vai ter um repositório de dados único para fazer uma consulta. Como a gente já mencionou, ele é otimizado para consultas. A qualidade dos dados no Data Warehouse, se ele foi bem feito, ela foi checada durante o ETL. Então, quando ele foi criado, a gente já garantiu que os dados estão no tipo certo, que eles batem, que as regras de negócio estão funcionando. Essa parte de garantir a qualidade dos dados também talvez sejam os maiores desafios de criação de um DW. A governança dos dados também, porque a gente vai saber de onde vieram, quem tem acesso a essa informação. É muito comum numa empresa grande que você começa a dar acesso a muitas pessoas para diferentes
pedaços de um banco de dados, porque ela precisa daquele dado, e você começa a perder o controle sobre isso, e começa a gerar algumas brechas de segurança de informação, que é muito mais fácil de controlar dentro de um data warehouse. Por fim, um data warehouse armazena a história dos dados, ou pelo menos um data warehouse bem feito, o que muitas vezes não ocorre no sistema transacional. Então a gente vai ver mais para frente o conceito de dimensões de alteração lenta, que é um conceito que a gente usa no data warehouse para evitar que a gente perca o histórico de uma mudança nos dados, que é muito comum dentro de um banco de dados transacional. Na próxima aula a gente vai conversar sobre o que são fatos.